Dia 121, Juízes, capítulo 13 ao capítulo 14, versículo 20. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, não beba vinho nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: Ah, meu Senhor, peço que um homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira. Não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: Por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando. Aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: Certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois, a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele e em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Sansão foi a Timna, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: Busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel.
Sansão foi com seu pai e a sua mãe em Tímna. Quando chegaram às vinhas de Tímna, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: Vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. E eles disseram: Apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Convença o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: Olha, nem para o meu pai, nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. E acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então, ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa de seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido seu amigo de honra. João, capítulo 1, do versículo 29 ao 51. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse:
Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Salmos capítulo 102, do versículo 1 ao 28. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa. Porque os meus dias desaparecem como fumaça, e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano do deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me levaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se compadecem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória, quando atender a oração do desamparado e não desprezar as suas preces. Isto ficará registrado para gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: o Senhor do alto, do seu santuário, desde os céus olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Ele me abateu à força no caminho e abreviou os meus dias. Eu disse: Deus meu, não me leves na metade de minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Provérbios capítulo 14, versículos 15 e 16. O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Terminamos o dia 121. Nós nos vemos amanhã no dia 122. Até mais.